Boa noite a todos. Mais uma vez uma bênção estar ligado à equipe, à corrente da casa do irmão Gabriel, para mais uma vez estudarmos, nos conectarmos com os ensinamentos vindos do alto. Então eu convido todos agora a serenarem os pensamentos, acalmarem os sentimentos e se ligarem mesmo profundamente com o seu anjo da guarda, os seus mentores, rogando a Jesus momentos de paz, momentos felizes, nesses breves minutos a qual estudaremos e refletiremos seus ensinamentos. Sendo assim, Senhor Jesus, muito obrigado por toda a proteção e amparo, principalmente desses últimos dias. Muito obrigado por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que recebemos. E conscientes do quanto somos necessitados sempre da sua mão amiga para nos guiar, nós pedimos que ilumine, ampare o estudo dessa noite, levando em nossos corações, em nossos pensamentos, a reflexão, o bálsamo, a energia necessária a cada um que está passando por uma necessidade emocional ou espiritual e física, que esses momentos sejam minutos de muita paz, de muita reflexão e principalmente de muita esperança para perseverar no caminho. Ao mentor da casa, pedimos sempre também a companhia para guiar o nosso pensamento e a nossa voz. Que assim seja. Amigos, muito boa noite mais uma vez. Estamos no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos no tópico Missão dos Profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Se diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Como o próprio texto diz, as palavras profeta e profecias estão quase com o mesmo significado, que é trazer revelações, trazer notícias do plano espiritual, a fim de dar seguimento nas propostas, nos protocolos que tem que seguir o nosso planeta e também, logicamente, em razão de nosso benefício aqui encarnado, né? Muitos estudos, principalmente da atualidade, trazem que eu não gosto de dizer a palavra eleitos, mas desses irmãos missionários / emissários, vem já com essa missão de nos trazer esse tipo de notícia, né? Eu digo missão porque realmente quando está aqui encarnado, trazendo uma notícia nova, uma notícia que, sim, no futuro trará muitas coisas positivas, na hora que está acontecendo essa revelação, eles passam, né? Geralmente todo profeta e todo missionário passa assim pelo desafio da descrença, pelo desafio do não entendimento, né? Então, conhecendo aí um pouquinho da nossa história, pois não temos ainda o conhecimento da nossa total história nesse planeta, mas um pouquinho que chegou até nós temos uma ideia do que todos esses irmãos passaram, né? Eu convido a todos assim a chegar primeiro em Zoroastro, há muito tempo antes de Cristo, né? Alguns falam 2600, 700 anos antes de Cristo, que trouxe a primeira ideia do Deus único, né? Do Deus Sol, já trazendo uma nova proposta para a humanidade em comungar de um Deus único, né?
que depois foi continuado por Moisés, onde também foi um missionário trazendo essa proposta de mudança do paganismo para o Deus único, já entrando no que nós chamamos da primeira revelação, né? E aí não podemos deixar de citar depois Elias, João Batista, já trazendo também o nascimento do Cristo, o nascimento desse irmão celeste que viveria a era do amor, exemplificando tudo aquilo que carregamos até hoje de positivo, né, que tentamos seguir, né? E para muito mais para nós agora espíritas, temos também a terceira revelação, né? Já que a segunda revelação foi Cristo, e a terceira revelação com o que nós chamamos do Espiritismo, que, né, Kardec não fazia adivinhações, mas ele trabalhou num estudo dos fenômenos que aconteciam na época, né, com, digamos assim, os profetas da época, a qual o Espiritismo chama hoje de mediunidade, né, esse medianeiro entre os dois mundos, de trazer, né, todos esses ensinamentos, toda essa racionalidade ao que a primeira e a segunda revelação trouxeram anteriormente. Entendendo todo esse contexto, nós também entendemos que esses missionários são dotados de características singulares, né? Como a humildade, como o propósito reto de permanecer na sua missão, enfim, espíritos que vêm com um grau de elevação muito iluminado, né? Realmente a nos guiar, a iluminar o nosso caminho, né? E aí, andando, já seguindo um pouquinho para mais a profundidade da lição e propriamente do capítulo, nós já começamos a refletir de como conseguiremos nos dias atuais, que é a maior dificuldade, de distinguir os profetas, né? De como realmente saber olhar para o verdadeiro profeta, né? Saber distinguir dos falsos cristos, saber distinguir das falsas revelações, né? E aí tem uma passagem muito bonita, né? Até dos evangelhos de Mateus, dos evangelhos de Marcos, que passa, reconhecereis realmente o emissário, ou reconhecereis a árvore pelo fruto, né? Uma lição tão antiga, mas também tão atual e principalmente tão necessária nos dias de hoje, né? Estudando o Espiritismo e tendo a relação com mais contato com a doutrina espírita, nós sabemos que o plano espiritual ele promove vários tipos de comunicações e que as comunicações são realmente movidas pela sintonia, né? Então a proposta, o chamamento principal desse capítulo é que, primeiramente, mantenhamos a nossa condição emocional, a nossa condição consciencial sempre elevada, sempre avaliando tudo que chega até nós. Veja, não estamos propondo aqui ser um empecilho ao movimento das revelações e das profecias. Pelo contrário, mas estamos propondo aqui um momento de refletir e sim seguir mais fortalecido no reto caminho, né? Dentro também desse entendimento, nós às vezes pensamos que os profetas, muito ligado à história antiga, que são pessoas que só trazem revelações de modo filosófico ou de modo ilustrativo, lúdico, mas nós, aliás, não podemos deixar de pensar e de lembrar dos profetas, dos irmãos que trouxeram situações que mudaram a nossa vida, principalmente aqui na era moderna, os nossos irmãos Einstein, os nossos irmãos Thomas Edison, o próprio Tesla, né, que até hoje não é reconhecido, mas na área científica ele trouxe bastante avanços que, se Deus quiser, nessa atualidade aqui veremos. Nós também não podemos deixar de citar Galileu, Isaac Newton,
todas essas pessoas que trouxeram com o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, o fruto de suas descobertas, e lógico, sabemos que são emissários e monitorados e usados pelo plano espiritual para trazer esse tipo de acontecimento, novidades e comodidades que mudou a nossa história, e são sim os profetas modernos, tá? Andando mais um pouquinho na nossa história, agora falando um pouquinho mais de Brasil, né? Citamos Allan Kardec, que começou o seu trabalho, começou a sua missão na França. Não houve uma proliferação, digamos assim, desse pensamento na Europa, que foi uma pena. Aí houve um redirecionamento pelas diretrizes planetárias e colocou, né, no Brasil, né, realocou essa missão aqui conosco no Brasil. E aí nós citamos, né, Bezerra de Menezes, nós citamos o senhor Eurípides Barçanufo, nós citamos posteriormente depois o nosso querido Chico, né? Nós temos também a irmã Dulce, e na atualidade nós temos também o Divaldo Pereira Franco. Todas essas personalidades, você estudando, você tendo contato de como que foi a vida de cada um, todos promoveram frutos grandiosos em favor da humanidade como um todo. Todos doaram muito mais de si, e se doam, no caso do Divaldo, muito mais para a coletividade, para o outro, para o próximo, do que para si mesmo, né? Um grande exemplo do que é ser cristão, um grande exemplo do que é ser crente numa vida maior, crente numa força denominada Deus, o Criador, que promove tudo e a todos, né? Então, seguindo, né, desse entendimento, hoje, né, bem na atualidade, nós também temos muitas profecias, muitos profetas, né, principalmente com a modernidade da internet, com a conexão rápida a qual temos hoje. O mundo virtual, ele tem muitas armadilhas, mas também tem muitas profecias, muitas coisas positivas, né? Então é um olhar, mais uma vez, que devemos ter, né, de cuidado, né? Tudo aquilo que chega em você, se não teve ressonância, se a energia não foi positiva, ok, deixe de lado, siga aquilo que o seu coração e a sua mente quer dizer para você seguir, né? Com o advento agora do que nós estamos passando com a pandemia, existe e existiu muitas comunicações, muito acalento através da conexão virtual. Mas também não devemos esquecer que, infelizmente, existem forças, existem irmãos que sabem de todo o advento que está por vir, né, da transformação do nosso planeta, da transformação da condição a qual estamos, e infelizmente não entendem que isso será positivo e são contrários a todo esse tipo de mudança. E eles estão ativos também, né? Por isso, há 2000 anos atrás, essas profecias ou esses avisos, digamos assim, de que nos tempos atuais viveríamos, sim, a manifestação abundante dos falsos profetas, porque realmente é um período muito importante na história do nosso planeta, na história da nossa humanidade aqui em si. Então eu gostaria de deixar essa reflexão, né, de nós honrarmos tudo aquilo que chegou até nós, de nós honrarmos o nosso passado, de nós honrarmos todos aqueles irmãos que passaram pela humanidade, que nos fizeram chegar até aqui. Todas as suas dificuldades, imaginemos todas as suas dificuldades, todas a sua perseverança, a sua força, para cada um trazer a sua contribuição nessa história, né, de que o tempo não para e de que estamos seguindo até agora, né? E elevemos o pensamento à espiritualidade, pedindo sempre esse discernimento de seguir no reto caminho, pedindo sempre a orientação, pedindo sempre lucidez para seguir no reto caminho com passos largos.
Nós sempre gostamos do maravilhoso, do fantástico e do místico. Ao longo dos milênios, a humanidade sempre gostou daquela situação ou de uma condição que de repente faria um milagre, algo bastante significativo acontecer que resolveria tudo. Isso sempre ficou, essa expectativa mágica, fantasiosa, ela habita em nós até hoje. Aquela situação que vai ocorrer, que vai de repente resolver tudo. Mas a verdade é que a lei é de evolução e não existe esse maravilhoso, essa fantasia. Existe a lei de trabalho, de esforço, uma conquista diária. Nada nos é dado. Tudo é fruto da nossa labuta diária ao longo dos séculos. Dentro dessa colocação, nós passamos a enxergar os profetas como esses indivíduos possuidores de poderes sobrenaturais, especialmente no campo da predição, dizendo o que aconteceria no futuro. Então, para reconhecer um profeta, ele precisava fazer algo de maravilhoso, uma cura imediata, dizer com antecedência o que aconteceria com determinado reino. Nós começamos a associar o maravilhoso aos profetas. E é muito importante que a gente faça uma reflexão diferente para desconstruir isso, porque um profeta é muito mais do que isso, tem uma missão muito maior. Um profeta é aquele que vem professar, que vem vivenciar as verdades do Evangelho. Ele vem ser o exemplo vivo da moral cristã. Esse é o grande desígnio desse espírito que aceita encarnar para dar o exemplo do que seja as verdades do Evangelho. As predições, elas acabam sendo consequência dessa sintonia profunda com a espiritualidade maior, porque eles mantêm o sentimento sempre ligado no bem. E por conta disso, eles conseguem se conectar com clareza às intuições do mais alto. Mas mesmo aquele que não se conecta no bem, também consegue se conectar com a espiritualidade, mas pode se conectar com a espiritualidade menos esclarecida, com os irmãos que ainda negam Jesus. E esses irmãos do plano espiritual podem também trazer para esse indivíduo algumas verdades sobre o futuro. É por isso que nós caímos tanto. Quantas pessoas que têm uma vida que não é exemplar, mas que jogam cartas, leem o futuro, leem a sorte, e a gente acaba colocando ela num patamar de profetas. Quantas pessoas que não conseguem ter essa sintonia com o plano desencarnado, mas que não têm uma vida digna. Então, se nós partirmos do princípio que o profeta é somente aquele que tem essa conexão com o plano maior e consegue, de vez em quando, predizer o futuro, nós vamos cair. Porque nós estamos repletos, rodeados de irmãos que conseguem dizer algo, conseguem fazer pequenas intervenções espirituais, mas que não necessariamente estão conectados com a espiritualidade maior, com os irmãos de luz. Então a questão é, como separar o profeta do falso profeta?
Pela missão dele. E a missão do profeta, ela se configura pelas suas atitudes, pelos seus atos. A maior missão do profeta, voltamos a dizer, é ser exemplo vivo do Evangelho, na renúncia, na resignação, na humildade. É necessário nós olharmos todas as atitudes de um irmão para nós sentirmos se ele veio ou não professar amando de Jesus. É por aquilo que ele demonstra ser nas pequenas questões do dia a dia, pelas suas ações, sentimentos e pensamentos, que nós enxergamos o verdadeiro profeta. Essa questão ela é bastante importante porque nós temos muitas, mas muitas pessoas que se fazem de profetas nas mais diversas religiões. Então são comportamentos moldados, pré-construídos, mas vazios de sentimento. Por isso que constantemente essas pessoas acabam caindo em deslizes e dizem que foi sem querer, perdi a paciência, foi uma pequena falha e novamente tentam voltar para aquele padrão, que elas sabem formalmente que se eu adotar esse padrão, serei reconhecido como um profeta e ao ser reconhecido assim, eu vou gozar de todos os direitos, de todo o prestígio, de toda a estima. E é isso que eu quero. Eu quero ser colocado no palco da adoração. A grande maioria dos que se fazem de profeta, eles querem sentir a adoração dos que rodeiam. Quando nós encontramos alguém que se compraz em ser adorado, mesmo que ele esteja fazendo coisas grandiosas, este indivíduo, este espírito, não é um profeta. Porque para ser um profeta, na essência da palavra que estamos estudando, há que se ter humildade, simplicidade e, mais do que isso, a experiência da caridade silenciosa. O ajudar sem olhar a quem, sem se colocar no meio dos holofotes. E aqui eu trago uma história. Está no livro Almas em Desfile, foi editada pelo espírito Hilário Silvio, psicografia de Valdo Vieira. Chama A Força do Exemplo. E ela nos coloca muito bem o que vem a ser um verdadeiro profeta. Nós identificamos um profeta justamente pelas suas atitudes no bem, mas as atitudes no bem longe dos holofotes do mundo, pela sua conduta diária, pelas suas palavras, ações, enfim. Esse é o verdadeiro profeta. Predizer futuro, curas, questões maravilhosas, nada disso define um profeta. A verdadeira missão de um profeta é exemplificar a verdade do Evangelho. Hilário Silva nos conta o seguinte: José do Espírito Santo, modesto espírita de Nilópolis, estado do Rio, falava à porta do centro a pequeno grupo de amigos. Sim, meus irmãos, a caridade é a maior bênção. Nisso, passam 2 estudantes, ouvem breves trechos da palestra e avançam conversando. Você ouviu? Todo espírita é só fachada. Realmente, disse o outro, fazem as coisas para inglês ver. Logo depois, os rapazes depararam com um infeliz mendigo, pálido e doente, sem paletó, camisa em frangalhos, pele à mostra. A tiritar de frio, estende-lhe a mão magra, um dos estudantes dá-lhe alguns centavos. Notam então que José do Espírito Santo vem vindo sozinho pela rua.
E um deles diz: olhe lá, lá vem o tal espírita. Aposto que não dará nada a esse homem. Sim, vamos ver. Afastemos um pouco, vamos nos esconder, senão ele vai querer fazer cartaz. Os dois jovens ficaram escondidos na esquina, um pouco adiante. O pedinte roga auxílio. José chega junto dele e o abraça fraterno. Em seguida, apalpa os bolsos e exclama: infelizmente, meu amigo, estou sem um níquel. Os jovens entreolham-se rindo e um deles recorda: não lhes disse? Não deu nada para o mendigo. O espírita condoeu-se, vendo a nudez do homem que tremia do espírito. E José deitou um olhar em torno para ver se estava sendo observado por alguém. Sentiu a rua deserta. Ao perceber que estava sozinho, num gesto espontâneo, tirou o paletó, dependurou a peça num portão de residência próxima, arrancou a camisa felpuda e seminu, vestiu-a no companheiro boquiaberto, mas encantado. A seguir, após recobrir a pessoa, o busto nu com o paletó, disse com simplicidade: meu amigo, é só isso que tenho hoje. Volto aqui mesmo amanhã. E estugou o passo para frente, enquanto o necessitado sorria feliz. No outro dia, os dois estudantes estavam no templo espírita, ouvindo a pregação. Fica para todos nós esse convite, porque todos nós podemos ser profetas. Podemos ser profetas em nosso lar, no nosso trabalho, por meio desse esforço diário em vivenciar o Evangelho. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para crescer e ainda temos muitas más tendências em nosso coração, todos nós. Não é à toa que estamos num plano de provas e expiações. Mas a missão também de todos nós é essa luta diária do bom combate, de quando vier aquele movimento, aquele desejo doente do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que a gente tenha mais força para exemplificar a humildade e a renúncia. Em vários momentos, nós vamos fazer tudo isso sem ainda sentir esse amor, mas é preciso dar esse primeiro passo. Consciente do que sentimos, mas não deixando de fazer o bem. O convite do Evangelho é para que todos nós nos tornemos profetas, para que todos nós busquemos lutar diuturnamente para sermos este exemplo vivo do Evangelho de Jesus, esse exemplo de caridade, de dedicação, de devotamento e de amparo a todos os irmãos, especialmente aqueles que nos prejudicam. Porque os espíritos, encarnados ou desencarnados, que ainda estão na sintonia da violência, da vingança, da agressão, são os que mais precisam do lenitivo e do remédio do amor. São eles que mais precisam da nossa dedicação. E é principalmente a estes que o Mestre nos convida a amar. A missão do verdadeiro profeta é amar a todos, ser exemplo de renúncia a todos, especialmente àqueles que nos prejudicam, nos caluniam e nos atacam. Amado Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo e reflexão. Rogamos de Ti, Mestre, o Teu amparo, o Teu auxílio, para que no dia a dia, na simplicidade da nossa luta, consigamos ser também esses pequenos profetas, que pelo exemplo, pela luta interior, pela busca em vencer a si mesmo, consigamos vivenciar
na prática as verdades do Evangelho do Cristo. Que possamos levar o exemplo do teu amor, da tua renúncia aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos aqueles que nos rodeiam, mas não por palavras e convencimentos, mas por meio de exemplos silenciosos da nossa renúncia diária. Mestre querido, humildemente viemos até aqui pedir a Ti o Teu auxílio para que nos momentos mais desafiadores consigamos superar as ilusões do mundo, consigamos romper com o homem velho e possamos seguir no caminho da caridade, da prática do bem, renunciando a nós mesmos. Que as equipes maiores possam visitar cada um dos lares que agora nos acompanham, fluidificando as águas, levando paz e força aos corações, para que todos nós possamos seguir sempre em frente, com o coração repleto de coragem e fé, na busca pela construção da paz e do amor em nós. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.